Bom, então, primeiramente, olá, professora Daniela. Nós estamos aqui hoje para apresentar para você o tema do nosso projeto, né? O tema, aliás, do nosso seminário, que é sobre gerenciamento de riscos. O grupo ele é composto por mim, William Molina Ibanez, Thiago Fernandes Ribeiro e Gabriel Haruki Sato. Dando início, então, à nossa apresentação, nós temos o sumário. Nós iremos falar inicialmente a respeito do objetivo, ou seja, o que é, né, o gerenciamento de risco, qual que é o seu objetivo em um projeto, o que é um risco em um projeto propriamente dito, falando um pouco mais só a respeito do risco, né, o que é um risco, quais os tipos de riscos que existem. Então nós vamos ver que os riscos eles podem ser categorizados e classificados de acordo com a maneira com que ele afeta o projeto. Depois disso, então, depois da gente explicar o que é um risco, a gente vai falar um pouquinho a respeito dos processos envolvidos para a gerência dos riscos. Então, nós vamos ver que esse gerenciamento de riscos, para ele dar certo, ele tem que seguir determinadas etapas de planejamento e tudo mais. Depois, as ferramentas utilizadas para auxiliar no gerenciamento de riscos. Então, nós temos hoje ali ferramentas que vão auxiliar nos processos que foram citados anteriormente, para conseguir, então, né, identificar esses riscos e tratar eles de maneira mais rápida, de maneira melhor. E por fim, um exemplo fictício de um gerenciamento de risco para tentar aplicar um pouquinho do que foi falado aí na nossa apresentação. Então, para começar, o objetivo. Então, qual que é o objetivo, né, do gerenciamento de riscos? Basicamente, maximizar a exposição aos eventos positivos e minimizar a exposição aos eventos negativos, além de definir como conduzir as atividades de gerenciamento de risco para o projeto. Basicamente, então, quando a gente ouve falar de riscos, né, isso é algo que geralmente tem que ser tratado e você tem que saber como tratar eles. E justamente o gerenciamento de riscos busca, além de conduzir atividades para gerenciar isso e tratar isso, ele quer ali maximizar a exposição a eventos positivos, né? Claro, nós temos que sempre trazer eventos positivos para o projeto e minimizar a exposição aos eventos negativos para não comprometer o projeto e acabar atrasando ele, né? Então, ou seja, impactar ele de maneira negativa e assim por diante. E, além disso, né, ou seja, para você conseguir fazer esse gerenciamento de riscos, você tem que incluir ali alguns processos para conduzir isso. Esses processos eles são processos de planejamento, identificação, análise, planejamento e implementação de respostas e o monitoramento dos riscos em um projeto. Cada um desses processos eles vão ser explicados mais detalhadamente mais para frente, porém nós achamos interessante colocá-los aqui justamente para já entender desde o início que essa prática, né, o gerenciamento de riscos, ele exige ali determinados processos que vão auxiliar nisso. Então, depois de explicar um pouquinho a respeito do objetivo, né, do gerenciamento de risco, vamos falar um pouquinho a respeito do que é um risco em um projeto. Então, basicamente, um risco ele é um evento com uma probabilidade de ocorrer no futuro, impactando o projeto de forma negativa, sendo categorizado ali como uma ameaça, ou então positiva, sendo categorizado como uma oportunidade. Ele pode ter uma ou mais causas e, consequentemente, pode ocasionar um ou mais impactos positivos ou negativos, né? Então, não é segredo para ninguém, um risco é algo que vai acontecer no futuro, é algo que você muitas vezes tenta se precipitar ele já para ter soluções para quando ele acontecer, porém, aqueles que acontecem de maneira que impactam o projeto de forma negativa é um risco desconhecido, é um risco que você não conhece, e é sobre esse tipo de riscos que nós iremos falar agora, né? Quais os tipos de riscos? Então, os riscos eles podem ser classificados de acordo com o nível de conhecimento, ou seja, você tem ali o risco conhecido ou desconhecido, o efeito provocado, ou seja, se esse risco ele impactou de maneira negativa ou de maneira positiva no projeto que está sendo desenvolvido, e a abrangência dele, ou seja, individual ou geral. Eu vou estar falando um pouco para vocês, então, só desse início ali a respeito do nível do conhecimento, sendo o risco conhecido ou desconhecido. Então, nível de conhecimento. Então, os riscos eles podem ser conhecidos, ou seja, eles foram identificados, analisados e considerados no planejamento do projeto. São aqueles riscos que foram previstos, né? Sendo assim, então, basicamente é possível planejar ações com antecedência para lidar com esse tipo de risco. Já os desconhecidos são aqueles que impactam de maneira negativa no projeto. Então,
eles não foram identificados e devem ser tratados agilmente. Ou seja, são aqueles riscos que o gerente de projetos ele não faz a menor ideia de que podem acontecer. Então, é de extrema importância tomar as devidas decisões, ações corretivas, identificar as causas e tomar ações preventivas para que o problema não ocorra novamente. Então, mesmo que o risco ele seja desconhecido, a partir do momento que ele se torna conhecido, devem ser tratadas, devem ter ações para tratar ele de maneira ágil e que não, de modo que não deixar esse risco impactar o projeto por muito tempo e comprometer ali todo o planejamento dele. Então, os riscos eles também podem ser classificados como negativo ou positivo. Quando eles são classificados como negativo, eles também são considerados como uma ameaça ao projeto. Então, é preciso gerenciar esses riscos para que esses riscos não tragam atrasos na entrega do projeto, nem estouro de orçamento, nem perda de reputação. Então, para isso, o gerente de projeto ele precisa programar algumas ações para reduzir o impacto desses riscos. Há também os riscos positivos, que são as oportunidades do projeto. E essas oportunidades, por sua vez, elas trazem redução de tempo e custo, melhor desempenho e ganho de reputação. E o objetivo do gerente de projeto nelas é potencializar esses riscos. Então, ao contrário dos riscos negativos, que o objetivo era minimizar, com o risco positivo, o objetivo é fazer o projeto ser suscetível a ela por mais tempo. Então, os riscos eles também podem ser classificados como individual ou geral. Um risco individual do projeto é uma condição incerta que pode acarretar em efeitos positivos ou negativos em uma parte específica do projeto. Os riscos gerais eles são o efeito da incerteza do projeto como um todo. Então, ele decorre de todas as fontes de certezas do projeto. Então, alguns exemplos de riscos, como por exemplo a saída de um colaborador-chave da organização, produtividade abaixo do planejado, números de erros encontrados durante testes maior ou menor do que era o esperado, e também condições meteorológicas atípicas. Todos esses são exemplos de riscos. Então, quais são os processos envolvidos na gerência dos riscos? Então, como foi explicado anteriormente, o gerenciamento de riscos em projetos ele é um conjunto de ações que tem o objetivo de aumentar as chances de um projeto ser concluído com sucesso. Então, conforme o PMBOK, existem 7 tipos de processos que são essenciais para o gerenciamento de riscos, para um bom gerenciamento de risco. E esses processos são planejar o gerenciamento dos riscos, que é definir como vai ser conduzidas as atividades de gerenciamento de riscos então, ou seja, consiste em definir de que forma que os riscos serão gerenciados e o que inclui a escolha da metodologia e das ferramentas que vão ser utilizadas para isso. Na hora de planejar o gerenciamento dos riscos, podem ser feitas reuniões com os participantes-chave do projeto, com o gerente de projetos, com integrantes da equipe, entre outras pessoas. Também é interessante contar com o apoio de opinião especializada, ou seja, profissionais que tenham um amplo conhecimento sobre gestão de projeto ou sobre o projeto em si, e eles podem auxiliar na tomada de decisão. Há também a etapa de identificar os riscos, que basicamente é onde a gente vai determinar quais riscos podem afetar o projeto e a gente vai documentar quais são as características desses riscos. Então, essa etapa ela refere-se ao mapeamento dos riscos individuais e gerais do projeto, além das suas características.
E o principal benefício de fazer esse mapeamento é trazer informações para que o gerente de projetos e a equipe consiga responder de forma adequada aos riscos. Independente se esses riscos são ameaças ou oportunidades. Então, na hora de identificar os riscos, é importante envolver a equipe do projeto, porque isso ajuda a engajar as pessoas no controle dos riscos. E ao final do processo de identificação dos riscos, é consolidado então o registro dos riscos, que contém o título, a categoria dos riscos, as causas, os efeitos, os gatilhos, atividades afetadas e alguns outros detalhes. Além disso, tem a etapa de realizar análise qualitativa dos riscos. Nessa etapa ocorre a avaliação da exposição ao risco e é aqui que a gente vai definir quais riscos a gente vai priorizar. Então, consiste em priorizar os riscos individuais identificados, considerando principalmente sua probabilidade de ocorrência e seus impactos nos objetivos do projeto. Além da priorização dos riscos identificados, também ocorre a atribuição de um responsável para cada risco, e esse responsável ele vai ter o papel de planejar uma resposta adequada para aquele específico risco e garantir que essa resposta ela seja implementada. E depois disso também tem a análise quantitativa dos riscos, e nessa etapa efetua-se a análise numérica do efeito dos riscos que foram identificados anteriormente, ou seja, consiste em avaliar em números quais são os impactos que os riscos individuais priorizados anteriormente podem causar nos objetivos do projeto, e a partir daí é possível aplicar técnicas e ferramentas para descobrir, por exemplo, quanto tempo o projeto vai atrasar se algum risco venha de fato acontecer. Tem também a etapa de planejar respostas aos riscos, e nele vão se desenvolver opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir as ameaças aos objetivos do projeto. Consiste em desenvolver alternativas e selecionar estratégias e combinar ações para lidar com a exposição geral aos riscos e tratar os riscos individuais. Tem também a implementação das respostas aos riscos, onde vai ser implementado as respostas planejadas, e sendo assim isso significa que vai colocar em prática os planos de ações que foram elaborados para lidar com esses riscos, e essa etapa ela tem o objetivo de garantir que tudo seja executado conforme o planejado. E por último tem a etapa de monitorar os riscos. Nessa etapa, como o nome já diz, vai ocorrer o monitoramento e o controle dos riscos durante o ciclo de vida do projeto, que consiste em acompanhar a exposição do projeto aos riscos, identificar qual que é o melhor momento para executar a resposta planejada, e além disso também determina se as pessoas aos riscos estão sendo suficientes e se os riscos do projeto sofreram alterações ou se por acaso surgiu novos riscos no projeto. Bom, continuando, eu vou apresentar algumas ferramentas que são utilizadas para auxiliar nesse gerenciamento de riscos. Dentre as ferramentas, a gente vai citar um pouquinho a análise de listas de verificação. Essa análise ela é baseada, como o próprio nome diz, em listas de verificação e também em checklists, que são utilizados para identificar os riscos baseados em projetos anteriores semelhantes e também em lições que já foram aprendidas no seu escritório de gerência de projetos, né? Outra ferramenta que é utilizada para auxiliar é a análise de premissas.
Bom, as premissas, elas são fatores que são considerados verdadeiros no momento de planejamento. Então, caso uma premissa não for cumprida, ela vai impactar o planejamento do projeto. Então, a análise de premissas, ela avalia a probabilidade de cada premissa não ser verdadeira e não ser cumprida, e os impactos relacionados ao fato dessa premissa não ter sido cumprida, o quanto ela vai afetar no seu projeto. Muitas das premissas elas estão relacionadas a fatores externos, ou seja, que estão fora do controle do gerente de projetos. Então, por isso é muito importante avaliar essas premissas e os riscos que elas podem causar, caso não sejam cumpridas. A matriz SWOT também é uma outra ferramenta muito utilizada para auxiliar no gerenciamento de riscos. Ela foi criada pelo professor Albert Humphrey em Stanford na década de 60. Ela baseia na análise de 4 categorias mapeadas dos atributos do projeto, sendo elas as strengths, que são as forças, weakness, fraquezas, opportunities, que são as oportunidades, e os threats, que são as ameaças. A principal finalidade do uso dessa ferramenta é avaliar os fatores internos e externos, sendo fatores internos os pontos fortes e fracos do projeto, e os fatores externos são as oportunidades e ameaças. E ela avalia esses fatores e o impacto que vão ter no seu projeto. Agora eu vou apresentar um pequeno exemplo de como que seriam esses fatores dessas quatro categorias, né, em um projeto de construção de um edifício. Então, as forças, que seriam um fator interno, a gente poderia colocar como os materiais de ponta utilizados para a construção. Já como fraquezas, o número de profissionais pode não ser suficiente, então isso pode atrasar o prazo da obra. Já as oportunidades, que são fatores externos, pode ser uma baixa no preço dos materiais de construção, então você pode comprar com um preço mais baixo. Em contraponto à oportunidade, são uma ameaça, que seria uma alta dos preços que não está planejada pelo gerente de projetos. Então, aqui é um exemplo fictício de um gerenciamento de riscos. Imagina que você está gerenciando um projeto de construção de uma casa em um município muito chuvoso, que aqui no caso do exemplo a gente usou Joinville, em Santa Catarina. Um dos riscos que foi identificado e foi priorizado são as condições meteorológicas, porque Joinville, como foi dito, é uma cidade muito chuvosa. Nesse caso, o plano de ação é você comprar uma tenda de 300 metros quadrados que será instalada acima da construção. Então, dessa forma, o time do projeto ainda vai poder continuar trabalhando sem afetar ou afetando o mínimo possível tanto o orçamento quanto o cronograma, porque essa tenda vai estar protegendo da chuva, né? Então, além da gente preencher esse plano tem que ser documentado o gatilho para esse risco. Em outras palavras, no caso do exemplo dessa construção da casa, previsão meteorológica com mais 50% de probabilidade de chuva seria o gatilho. Então, aqui com relação ao quiz, a gente fez 3 perguntas que vão ser respondidas pelo pessoal dos outros demais grupos. Então, a primeira delas é: cite pelo menos 2 processos envolvidos para a gerência dos riscos e justifique eles. Dê exemplos de outras ferramentas para a gerência de risco, além das que a gente apresentou, e explique de maneira breve cada uma. E cite um risco que está interligado com o seu projeto. Identifique onde esse risco se encaixa e, por exemplo, se ele é um risco conhecido, negativo ou geral. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode mandar no campo de perguntas e muito obrigado.